Olá! Hoje estudaremos o capítulo 27 do livro de Êxodo. Está gostando de seguir de estudos da Palavra de Deus? Compartilhe para que mais pessoas se juntem a essa jornada de estudo da Bíblia conosco. Vamos aos pontos de destaque desse capítulo. O primeiro deles é que veremos mais um móvel que compunha a estrutura do santuário. Esse móvel era o altar de holocausto, onde as ofertas sacrificais do povo eram oferecidas. Esse altar também era feito de madeira de acácia, assim como os outros móveis internos do tabernáculo, a arca, a mesa dos pães e também as paredes do tabernáculo também eram feitas de madeira de acácia. Só que, diferentemente dos outros móveis, esse altar ele é revestido de bronze e não de ouro. E esse altar, é interessante destacar que ele era oco. Ele não era uma estrutura completamente fechada, como se fosse só as paredes de uma caixa aberta por cima, e nessa abertura superior era presa uma grelha de bronze em forma de rede, que vinha mais ou menos até, fazendo uma barriga assim, mais ou menos até o meio do altar. E nessa grelha, nessa rede de bronze, era colocada a lenha, para que em cima da lenha fosse colocada a oferta. E é interessante também destacar que nas 4 quinas do altar haviam chifres. Além da parte estética, esses chifres também tinham uma função que veremos mais à frente. O segundo ponto de destaque é em relação ao átrio do santuário. O santuário não era composto somente da tenda principal, mas sim tinha uma área também em volta que compunha o santuário. E essa área era cercada por um muro feito de cortinas. E essas cortinas de linho fino, retorcido, elas eram presas em colunas e bases feitas de bronze, e na parte superior, ligando essas colunas, tinham vigas de prata, e os ganchos também eram feitos de prata. Então eram feitos de 2 materiais, além das cortinas de pano, né? Essa estrutura que cercava uma área considerável ali, para que constituísse, né, que fizesse parte, né, do santuário, esse átrio aí. E é interessante que essas cortinas, essa parede, esse cercamento, né, da área do átrio, ele tinha 2,20 metros de altura, que equivale a 5 côvados. Então dá para perceber, né, que ela era bem maior do que a altura de um homem, justamente para ninguém do lado de fora ficar olhando, observando o que estava acontecendo do lado de dentro. Eles viam só o que subia ao céu e a parte de cima, né, da tenda do tabernáculo. O terceiro ponto de destaque na leitura desse capítulo é que os israelitas deveriam suprir o tabernáculo com um estoque de azeite de oliva. Mas para que era esse azeite de oliva? Para manter acesas as lâmpadas do candelabro. Então, essas lâmpadas deveriam ser acesas continuamente, deveriam ser mantidas acesas, não poderiam se apagar, de forma que dia e noite pudesse ter iluminação ali perante o Senhor dentro da tenda. Gostou desse guia de estudos de hoje? Amanhã também continuaremos estudando o santuário, o que compunha, só que com um enfoque diferente, nas vestes dos sacerdotes. Então, vamos estudar, vamos ler novamente esse capítulo, para que Deus nos abençoe com o conhecimento da sua palavra.